Olá, Raquel, Diego, Pablo, tudo bem? Eu estou bem, Mona Lisa. Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar, Diego. Estou sim, Rogério. Não chegou a sua, não? Eu coloquei. Pronto, olha. Chegou pro Pablo aqui. Não chegou nada para mim. Vala? Tu jura, Maria? Não chegou? Chegou para quem aqui que disse? Foi o Pablo, né? Peraí. Não, não, peraí. Peraí, pessoal. Não saiam da aula para ver se chegou, não, tá? Tem 28 pessoas aqui, eu não quero ver menos do que isso, tá? Não saiam da aula para ver isso. Deixem que quando terminar a aula, eu resolvo isso, tá? Se não tiver chegado para um ou para outro, eu resolvo, não tem problema não, tá? Fiquem tranquilos. Chegou a sua, Raíssa? Riquelme chegou. Chegou de quem mais? Chegou para a Raíssa. Chegou para o Riquelme. Eu, eu sei que chegou para a Cidele. Cadê a Cidele, por sinal? Cidele se encontra? Cidele, aquela sua pergunta tem dois números, né, na sua nota, lá no Google Sala de Aula, você coloca uma vírgula entre esses dois números, tá? É assim, pessoal, olha. Prestem atenção. Ó. Sem perguntas no Google Sala de Aula aqui, ou no chat, presta atenção. Sem perguntas aqui agora, eu quero que todo mundo preste atenção aqui em mim, tá bom? Vamos parar nessa mensagem aqui, essa mensagem aqui do Raikkonen agora. Vamos parar aqui, preste atenção. A pontuação ia de 0 a 100, né? 0 a 100. Por que eu coloquei de 0 a 100? Porque, como eu falei, eu ia tirar alguma pontuação de acordo com os deslizes que vocês tivessem, né? Por exemplo, não, 0 a 100, ô Diego, preste atenção, estou falando, tá bom? Eu pedi para não mandar nada no chat aqui. Preste atenção, deixa eu terminar, que você vai ficar sem dúvida. Preste atenção. Lá, eu coloquei 0 a 100, como nas outras atividades. Aí você, não estou dizendo você e Diego, tá? Você, aluno. Ia cometendo algum deslize aqui, acolá, ou outro, né? Alguns esqueceram de colocar os acentos, teve muita gente que esqueceu de colocar acento, teve gente que começou sem parágrafo, aí eu ia tirando um ponto ou outro desses pequenos deslizes. Aí vamos supor que no final da redação você teve ali uns 10 deslizes, né? Cometeu uns leves 10 erros. No caso, seria esses 100 menos os 10 pontos, né? No caso, seriam 90. Esse 90 vai virar um 9, tá bom? Se você tirou um 85, sua pontuação é 8,5. Se você tirou um 90, sua pontuação é um 9. Se você tirou um 100, sua pontuação é 10. Se você tirou um 75, sua pontuação é 7,5, tá bom? Você pega esses dois números e coloca uma vírgula ali no meio, tá certo? É desse jeito que eu fiz essa pontuação. Para ajudar, eu não tenho um código de produção de texto. Eu vou colocar de novo, tá bom? No sétimo B, tá certo? Para que quem ainda não entrou, entre, tá bom? Se você tem um 95, você tem um 9,5. Se você tem um 70, é porque sua pontuação é um 7, né? 7,0. Mas se ainda não chegou para alguns de vocês, não saiam da turma aqui, tá bom? Não saiam, não. Raikkonen, me diz uma coisa, pessoal do B. Entrou todo mundo na turma do sétimo A ou falta alguém? Porque eu coloco tudo do sétimo ano lá no sétimo A, seguindo a orientação do Roberto.
Se alguém ainda não entrou, se alguém que é do B ainda não entrou no sétimo A, eu vou colocar mais uma vez o código lá para você entrar, tá certo? Porque como as aulas aqui é para as duas turmas juntas, né? As atividades também são colocadas para as duas turmas, né? Tipo a de Geografia e História, né? A mesma coisa, né? Uma turma só lá no Google Sala de Aula, né? Aqui também, do mesmo jeito, é uma turma só. Se você ainda está no sétimo ano B, lá tem o código da turma, tá? Já está ensinando aqui de novo. Está ensinando aqui. Atenção para quem não tá, para quem ainda não fez. Atenção, deixa desses emojis aí, o Diego. Você vem aqui, ó, Raikkonen, tá? Nesse símbolozinho de mais aqui, ó. Tá certo? Nesse símbolo de mais, vai pedir para você participar da turma, certo? Aí você coloca o código aqui, ó. Depois que você coloca o código, você entra na sala, tá certo? O código do sétimo A, isso eu estou falando para você porque você disse que ainda não entrou, certo? Mas o código da turma do sétimo A está lá no sétimo B também, tá certo? O código da turma do sétimo B, deixa eu ver, está no sétimo, sétimo aqui. O código, Mariano, tu não precisa não, tu não é do, do sétimo A, já está lá. E outro detalhe, que a gente já perdeu muito tempo da aula de hoje, outro detalhe, quando você entra, tudo que foi postado anteriormente vai estar lá, tá certo? Não é que nem um grupo de WhatsApp, não, que você entra e só vê as mensagens que são enviadas da hora que você entrou para frente, certo? Você entra e vê as atividades que foram mandadas anteriormente, certo? Eu vou colocar o código de novo, tá? Já está lá no sétimo B, mas eu vou colocar de novo quando a aula terminar, porque senão vocês vão sair daqui e vão lá para a turma, tá? Eu vou colocar. Não, Paulo, não tem o WhatsApp da turma. Não, tem, mas é só dos códigos daqui, do Google Meet, tá certo? Mas o código da nossa turma, eu vou deixar lá no sétimo ano B de novo, tá certo? Nono, oitavo, sétimo B. Tem lá uma mensagem do dia 28, ô Raikkonen, lá no sétimo B. Mensagem do dia 28, onde eu digo para entrar no sétimo ano A. É a última coisa que foi enviada está lá e eu estou vendo aqui que você está na turma do sétimo B, tá certo? Estou vendo que você está lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou ver sim. Só uma... Aqui, ó, para quem é do sétimo B, preste atenção nisso aqui. Aqui, ó. Que é na turma de vocês, tá? Eu não sei se está dando para ver direito por causa do Zoom, mas isso aqui foi postado, ó. Sétimo ano B, tá? Sétimo ano B, estava no dia 28, tá? Eu falei, ó, todos os exercícios, trabalhos, simulados, atividades e demais informações serão colocadas lá, no sétimo ano A, tá certo? O código está aqui. Quando essa aula terminar, aliás, quando essa terceira aula terminar, você vai lá, ó, foi postado dia 28 e o código está aqui, tá certo? Você copia você copia esse código aqui e vai participar da turma, como eu acabei de dizer. Entenderam? Todo mundo entendeu, né? O que é para fazer? Professor, havia saído do Google Meet, infelizmente me expulsou. Tudo bem.
Depois eu coloco o número do professor no chat. 8597173539. Bom, vamos lá, pessoal. Nós havíamos encerrado, né, o nosso livro falando do editorial, né? Mas o editorial ainda não foi produzido, né? Antes da gente produzir um editorial, a gente vai resolver umas questões, tá certo? Que eu vou colocar para vocês. Antes de mais nada, eu vou ler um texto, que é um editorial, e a gente vai discutir essas questões, tá certo? Eu até poderia colocar aqui para todo mundo ler, mas o documento é grande, tá? E a fonte está pequena. Então, eu vou colocar na forma de documento no Google Sala de Aula para que a gente responda as questões, tá bom? A partir de agora, esqueçam da questão das notas, né? Eu acredito que para quem recebeu as notas, não teve nenhuma nota baixa, né? O principal é isso. Aliás, o principal para vocês, né? Teve muito 7, né? Teve muito 7. Muito 7,5. Tiveram alguns 9 e alguns 9,5 também. Bom, vamos lá. Mas, professor, teve sim, Walter. É porque é o seguinte, por que teve tanto 8, né? Não, Alan, nenhum, não, tá? Por que teve tanto 8? Aliás, tanto 7? Porque uma das coisas que eu mais pedi para fazerem, né, principalmente na competência 1, foi a questão da acentuação e da ortografia, né? Teve muito uso inadequado de palavras, certo? Teve muito uso inadequado de palavras. Algo, assim, totalmente sem coerência, né? Ou então algumas coisas que estavam coerentes, mas que meio que não tinham coesão, né? A propósito, falando disso, eu lembrei da aula de ontem, né? Quem é que não estava presente aqui na aula ontem por conta da internet, né? Eu fiquei sabendo que a internet aí ontem estava com muitos problemas. Coloque o nome, tá? Só para ter uma noção de quem perdeu a aula. E, a propósito, quem não pôs o nome ainda da chamada, coloque, tá? Bom, continuando sobre a aula passada. Aliás, sobre a produção. Teve muita gente que errou nessa parte da acentuação, né? Faltou muito acento. Teve prova que não tinha acento nenhum, nenhuma palavra. Aí complica, né? Fica realmente complicado. Mas vamos lá, vou ler um texto aqui para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. É sobre o editorial, tá bem? E a gente vai responder umas 5 questões sobre o assunto, tá certo? Vai estar tudo lá no Google Sala de Aula, levando em consideração que nossa próxima aula é segunda-feira, a gente vai ter final de semana para responder. Como estão vocês, hein? Bom, vamos lá. 28 pessoas presentes. Tá maravilhoso. Todo mundo prestem atenção. O Brasil no ranking mundial da corrupção. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Agora vamos lá. Vou colocar para todo mundo ler. Aqui, pessoal. Acompanhem comigo, tá? O Brasil no ranking mundial da corrupção. O lugar do Brasil no ranking internacional da corrupção não era bom. Ficou pior. Não é surpresa que o mais recente ranking internacional da corrupção tenha apontado o Brasil
Vou fazer um vídeo aqui. Não é surpresa que o ranking mais recente internacional da corrupção tenha apontado o Brasil com o pior desempenho no mundo. A lista é produzida pela respeitada Transparência Internacional, a ONG com sede em Berlim, fundada em 1993 por um ex-funcionário do Banco Mundial, que empunha uma bandeira do combate à corrupção. A Transparência Internacional assevera que não investiga nem relata casos isolados de corrupção. Seu objetivo é desenvolver ferramentas para combater a corrupção. Para isso, age em parceria com outras organizações afins, empresas e governos. A cada ano, a Transparência Nacional produz um relatório no qual se analisam os índices de percepção de corrupção dos países do mundo. O lugar do Brasil no ranking internacional da corrupção não era bom, ficou pior. A Transparência Internacional coloca o Brasil na 76ª posição no ranking de 168 países, uma queda de 7 posições em comparação ao relatório anterior. O relatório é montado a partir de sondagens colhidas por diferentes entidades. Segundo o levantamento, o Brasil empata com Burkina Faso e Zâmbia, mas perde para países como El Salvador, Bulgária e África do Sul. Dos 100 pontos possíveis, o Brasil conseguiu 38, portanto, abaixo da média de pontuação do mundo, ou mesmo das Américas. Ressalte-se que o índice ou ranking é estruturado com base na coleta de percepções. É evidente que o estouro do escândalo da Petrobras e toda a sujeira levantada pela Operação Lava Jato são os responsáveis pela queda do Brasil no ranking internacional. Tenho quase certeza que alguém colocou alguma coisa aqui no Meet. Deixa eu ver. Walter está se tremendo de nervoso por quê? Tá travando, pessoal? Walter, não fique nervoso, não. Ninguém tirou nota baixa, não. Relaxa. Tá travando? Tá travando, Gabriele? Fala. Eu acho que deve ser a tua internet. E o ruim daqui é que não tem como baixar a qualidade da transmissão, né? Baixaria-se a qualidade para melhorar o desempenho. Eu acho que deve ser a internet. Bom, vou continuar aqui a apresentação, tá certo? Já não vou mais ver o chat. A questão para refletir é a seguinte. Mesmo... Peraí, não era para ter feito isso. Mesmo com a corrupção provada e admitida, o Brasil criou barreiras para um escândalo que não se repitam. Está fazendo uma pergunta, né? Desculpa. Mesmo com a corrupção provada e admitida, o Brasil criou barreiras para que os escândalos não se repitam? A resposta é não. Um dos estímulos principais à corrupção permanece intacto. No caso, o fatiamento político do setor público como forma de manter o poder. É um problema que se estende também a estados e municípios. Em contrapartida, é importante ressaltar que a maior percepção da corrupção no Brasil
se deu em função do trabalho de instituições como o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. A imprensa livre é outro fator determinante, porém, o avanço só se dará com menos impunidade e porteiras fechadas para os ladrões. Bom, é um assunto bem pertinente, né? Isso aqui a gente vai ter que admitir. Agora a gente vai ver as questões, tá certo? Lembrando, pessoal, o seguinte. Na turma mais consciente, tá? Pessoal, não saiam da aula para... Não tem que pedir para minha nota, não, Alan. Eu vou colocar... Eu não sei qual foi o erro que deu, mas eu vou colocar lá. Talvez eu tenha devolvido alguma atividade sem nota. Também pode ter acontecido isso. Só deixa que eu vou lá fazer, tá certo? Quando terminar a aula, eu vou ver isso. Mas de hoje não passa não, tá bom? Nem que eu diga para todo mundo, de um por um no WhatsApp, que não passa de hoje não, tá certo? Fiquem tranquilos, tá bom? Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? Né? A gente já está estudando o texto editorial, tá bom? Fazem parte dos grupos de texto jurídicos, religiosos, publicitários, jornalísticos ou científicos. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui, essa é a pergunta. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? Jurídicos, religiosos, publicitários, jornalísticos ou científicos? Segunda questão. A tipologia textual predominante no gênero textual editorial corresponde à narrativa, descritiva, injuntiva, expositiva ou argumentativa? Tá, aqui está um pouquinho mais necessária de reflexão. A tese, principal opinião defendida no texto, né? A tese defendida no editorial é a de que o Brasil está abaixo da média de pontuação do mundo, ou mesmo das Américas, com relação à corrupção. O escândalo da Petrobras e da Operação Lava Jato contribuíram para a queda do Brasil no ranking internacional? O Brasil não criou barreiras para que os atos de corrupção e, por consequência, os escândalos não se repitam mais? A maior percepção da corrupção no Brasil se deu em função do trabalho de instituições como o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal, ou o avanço só se dará com menos impunidade e porteiras fechadas para os ladrões? Essa daqui, pessoal, é a questão que eu botei mais dúvida que vai gerar em vocês. Certo? Essa daqui vocês têm que se atentar ao seguinte, ó, isso aqui, ó. Principal opinião defendida no texto. O texto desses itens aqui, o texto defende defende um ponto de vista que está aqui nesses itens, certo? Você vai me dizer qual é o ponto de vista que esse editorial defende, qual é a tese que esse editorial defende, certo? Porque aqui tem muita opinião que está falando coisas coerentes com o texto, tá? Aqui é bem uma pegadinha. Essa terceira questão, resumindo, é a questão que vocês mais vão ter que prestar atenção, certo? É uma questão que é fácil, desde que você preste atenção e leia bastante. Quarta questão. No editorial em estudo,
o autor faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir a defesa da tese. E indique, aliás, a alternativa que apresenta as estratégias argumentativas encontradas no texto. Prestem atenção. Indique a alternativa que apresenta estratégias argumentativas, né? Mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, tá certo? Encontrados no texto. Menciona os resultados de uma pesquisa relevante. Cita pensamentos filosóficos. Compara a situação da corrupção do Brasil com a de outros países. Cita livros que tratam do problema da corrupção. Cita acontecimentos recentes para explicar a posição rebaixada do Brasil no ranking mencionado, ou faz referência a fatos históricos para mostrar que a corrupção é antiga. E quinta questão, sabe-se que os textos dissertativos, argumentativos, são construídos a partir, aliás, de argumentos e de informações que comprovem esses argumentos. Então, ao analisar as frases seguintes retiradas do texto 1, informe se elas correspondem predominantemente à informação 1, ou, aliás, à informação ou à opinião. Em seguida, assinale a opção correta. E aqui a gente tem a lista é produzida pela respeitada Transparência Internacional. A ONG, com sede em Berlim, fundada em 1993 por um ex-funcionário do Banco Mundial. Isso aqui é uma informação ou é uma opinião, pessoal? Lembrando que a informação é uma coisa que é verdadeira, né? Não dá... Aliás, pelo menos as que não são fake news, né? Informação é algo verdadeiro. A opinião é aquilo que a pessoa acha sobre certo assunto, tá certo? Não é surpresa que o mais recente ranking internacional da corrupção tenha apontado o Brasil com o pior desempenho no mundo. Isso aqui, ó, é informação ou é opinião, tá bom? A Transparência Internacional coloca o Brasil na 70ª posição no ranking de 168 países. Novamente, isso aqui é informação ou é opinião? É algo que aconteceu ou é algo que a pessoa que fez o texto acha? Quarto item. A questão para refletir é a seguinte. Mesmo com a corrupção provada e admitida, o Brasil criou barreiras para que os escândalos não se repitam? A resposta é não. Novamente, aqui é uma informação ou é uma opinião? Item V. Aliás, item V, item 5. Item V, tá? Está ficando louco. Porém, o avanço... Liguem não, pessoal. Deixa eu botar meus óculos, pelo amor de Deus, para que isso não aconteça mais. O professor está bugado. Porém, o avanço só se dará com menos impunidade e porteiras fechadas para os ladrões. Item 6. Segundo o levantamento, o Brasil empata com Burkina Faso e Zâmbia, mas perde para países como El Salvador, Bulgária e África do Sul. Vamos lá. Agora eu vou responder as perguntas, que parece que foram demais, né?
Não sei como olha, pedido. Não, não é para copiar, pessoal. Vamos lá, prestem atenção. Primeiro, não é. Deixa eu só ler isso aqui que vocês estão colocando. Ainda tem que copiar isso aqui. Pronto, vamos lá, deixa eu só. Oi, Sideli, pode colocar sua dúvida aqui. Seguinte. Esse texto que vocês viram e essas questões vai estar no Google Sala de Aula na forma de documento, tá certo? O que eu vou querer de vocês é só as respostas, tá bom? Isso o que vocês vão copiar é 4 linhas, tá? 4 linhazinhas e vocês me mandam as respostas, tá certo? Mesma coisa, tira uma foto, pronto. Manda lá no Google Sala de Aula, tá certo? Dentro da atividade, como vocês fizeram dessa vez, tá certo? Se tem que copiar o texto, não, tá bom? Se tem que copiar o texto, se dele, sai da reunião e volta. Essa atividade que eu coloquei aqui para vocês verem, vai ser a atividade que vocês vão fazer e vão me entregar, tá certo? Ela pertence ao gênero editorial, tá certo? É um editorial. E editorial é o último assunto que a gente viu, mas que vocês ainda não me entregaram o texto do editorial, né? Não sei se vocês lembram, meus queridos, desse texto aqui da página 78, que fala sobre sedentarismo, né? A gente leu o editorial e a gente não fez esse texto, né? Então vamos lá. Agora sim, para dar adeus ao livro de vez, né? Para a gente ficar só nesse ritmo aqui de análise, interpretação textual e produção de texto, né? Análise, interpretação textual e produção de texto. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Porque o livro, ó, já era, o livro é passado, tá certo? Nós vimos muitos gêneros textuais. A gente pode fazer crônica, poema, artigo de opinião, editorial, conto, mito, lenda, reportagem, tá certo? A gente viu bastante gênero textual. Ah, pessoal, vocês são os amores. Temos que realizar no documento. Não, Raíssa, não. Você pode olhar o documento aqui no seu telefone e fazer no seu caderno, tá? Não precisa digitar em cima do documento que eu vou mandar, não, tá certo? Até porque eu vou mandar ele não editável, já para não ter problema, né? Pronto, Sidélio, o que eu tinha dito Ricardo, obrigado. Que eu tinha dito para você colocar sua dúvida aqui, tá certo? E se for aquela dúvida que você me mandou no WhatsApp, é só você colocar uma vírgula entre os dois números, tá? Se você tirou um 90, é porque sua nota é 9,0. Se você tirou um 80, é porque sua nota é 8,0. Se você tirou 85, sua nota é um 8,5. Se você tirou um 70, sua nota é um 7, tá certo? Se for aquela dúvida, eu acredito que eu respondo dessa maneira. Tá no Google Sala de Aula, Vitor. Se a sua nota não está lá, que eu pedi até para ninguém sair para ir lá, não se preocupe. Tá na atividade, meu querido. Tá na devolução. Não se preocupe não que quando eu sair daqui eu vou resolver isso, tá certo? Não se preocupe que eu vou resolver isso, tá bom? Continuando, estava falando sobre o ritmo da aula, que vai ser esse, certo? Que é basicamente o que a gente fazia aqui no livro, né? A gente via o texto, analisava ele. Se for 10, vai ser 1. Não, mas é isso mesmo, Alan. Se for 10, a nota vai ser 1, tá certo? Só colocar uma vírgula entre os dois números. Bom, então é o seguinte, eu vou passar essa atividade aqui, certo? Do editorial, e eu vou passar, aí é triste mesmo, viu, Marina? Não dá tempo da gente ler isso aqui, em 3 minutos a gente, eu vou para passar outro texto para vocês produzirem, que vai ser um editorial também, tá certo? 2 minutinhos a gente lê isso aqui. Presta atenção, página 80. Agora, imagine que você trabalha como editor-chefe em uma revista, cujos leitores são, em sua maioria, pessoas que trabalham sentadas a maior parte do tempo.
Leia com bastante atenção o editorial que aparece na seção antes de começar, né? Antes de começar a produzir, antes de começar a escrever. Leia também livros que tratam do assunto, bem como reportagem e outros materiais que discutam a questão do sedentarismo e suas consequências para a saúde. A gente se vê ainda hoje? Não, a gente não se vê ainda hoje não, tá bom? O que vocês vão fazer, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês vão fazer um pequeno texto editorial como se fosse uma espécie de reportagem mesmo, tá? E sim, vai ter bastante argumentação sua, só que não é muito para, como que se diz? Não é muito para a veia, né, da redação, do texto dissertativo ou argumentativo que a gente conhece como redação. O editorial você pode explorar mais coisas, tá certo? Ele é uma espécie de artigo argumentativo. É isso que o editorial é, tá certo? Você pode argumentar bastante, você tem até uma certa liberdade maior, tá certo? Vamos lá, continuando. Só sobre a estrutura, tá? Para a gente sair da sala. Estruture. Claro que você vai fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se é um texto argumentativo, ele é desse jeito, tá certo? Deixe claro qual é o seu tema. Apresente fatos, dados, argumentos, informações, como a gente viu na nossa redação, né? E conclua seu texto, só para encerrar esse argumento, conclua seu texto trazendo soluções para o problema, mas não seja muito radical quando você for falar do sedentarismo, tá? E não seja muito positivo quando você for falar da prática de exercício físico, tá certo? Porque quando você, só isso aqui, ó, quando você é muito radical, a sua opinião perde a credibilidade, tá bom? Quando você fala de uma maneira muito negativa, tem uma perca da credibilidade. Quando você fala de uma maneira muito positiva também, tá? Dê a informação que isso já ajuda, tá certo? Bom, pessoal, eu vou saindo daqui, certo? Eu também amo vocês, pessoal. Vocês são demais, tá bom? Vocês moram no meu coração. Até semana que vem, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, boa atividade, um bom final de semana.